Olá pessoal, meu nome é Paulo Monteiro. Estamos aqui mais uma vez para resolver um exercício de equilíbrio, nosso capítulo 12 do Halliday. E que exercício é esse que nós vamos resolver? É o problema 7 do capítulo 12, do segundo volume da 10ª edição do Halliday, ok? Então, o que diz esse nosso exercício? Um lavador de janelas de 75 kg usa uma escada com 10 kg de massa e 5 metros de comprimento. Ele apoia uma extremidade no piso, a 2,5 metros de uma parede, encosta a extremidade oposta em uma janela rachada e começa a subir. Depois de o lavador percorrer uma distância de 3 metros ao longo da escada, a janela quebra. Despreze o atrito entre a escada e a janela e suponha que a base da escada não escorregue. Quando a janela está na iminência de quebrar, qual é a o módulo da força que a escada exerce sobre a janela? Então ele quer saber o módulo da força que a escada exerce sobre a janela. Qual é o módulo da força que o piso exerce sobre a escada? Então ele quer o módulo da força que o piso exerce sobre a escada. E C, qual é o ângulo, tá, da força que o piso exerce sobre a escada? O que nós precisamos num primeiro momento fazer? Vamos desenhar essa escada, observar, tirar estes dados e tocar o barco para frente. Pô, esse roxinho aqui ficou pesado, né? Vamos mudar isso daqui então, mudar para caneta aqui, vou colocar em preto, ok? Então aqui a gente tem a parede e o piso, e agora a gente vai colocar uma escada, tá? Muito da feiosa, mas que é o que a gente consegue fazer nesse momento. Essa aqui é a minha escada. Tá certo? Minha escada tem que ter uns degrauzinhos, né? Os degraus. 2, 3, 4. Por mais que eu desenhe mal, né? Eu sou um pouco metódico em algumas coisas. Bora lá. O que a gente tem que saber? Vamos tirar os dados primeiros, tá? Ele me disse que tem um trabalhador subindo a escada, um lavador de janelas, né? Essa massa do trabalhador, do lavador, é equivalente a 75 kg. Tá? E ele me disse que a escada tem uma massa de 10 kg. Então, nós temos aí uma força gravitacional relacionada a essa escada. Massa da escada, 10 kg, e uma força gravitacional relacionada ao trabalhador. O comprimento da escada é de 5 metros. Ok? E ele vai apoiar a extremidade no piso a 2,5 metros da parede. Isso eu vou chamar de X. Tá? Quem é esse X aqui, pessoal? Esse X aqui vai ser essa distância aqui, ó. Para quem não está conseguindo enxergar, o que a gente está falando é o seguinte. Vou colocar isso daqui em laranjinha, que eu acho que fica bonito. Essa cor vai combinar depois. Vou colocar um pouquinho mais para baixo. Tá? É essa distância aqui, né? Tá? Então isso daqui está me dizendo que é 2,5 metros. Tá certo? E o tamanho da escada é de 5 metros. Não vou colocar isso daqui aqui, já fica implícito para nós. Né? E ele diz que esse trabalhador ele começa a subir a escada. E quando ele está lá a uma distância de 3 metros na escada, quando ele estivesse mais ou menos por aqui, assim, ó, tá? Que aqui a gente vai ter uma força, que é a força gravitacional do trabalhador apontando para baixo, o que vai acontecer? Vai quebrar essa janela. Mas aonde que está posicionada essa janela? Ele me disse que essa janela está posicionada aqui nessa parte aqui, ó, na extremidade da minha escada. Tá? E o que eu quero saber, primeiramente, é a força que a escada exerce sobre a janela quando ele está na iminência de quebrar a janela. Tá? Ou seja, quando ele está nesse ponto de 3 metros da escada. Cara, o que eu quero saber, que a força que a escada exerce sobre a janela, em módulo, vai ser igual à força que a janela exerce sobre a escada. Tá certo? Tem a mesma direção, tem o mesmo módulo, mas tem o sentido oposto. Deixa eu colocar isso daqui num tamanho um pouquinho menor para facilitar a nossa vida. Eu já acabei colocando aqui boa parte das forças, né? Das forças envolvidas no nosso exercício. Quais são as outras forças? Vamos lá. O piso está exercendo uma força sobre a escada, que é uma força normal. Esse daqui é a força do piso na direção Y. O piso também está exercendo mais força na escada, certo? Que é o que está mantendo ela, né,
no chão, né? Alguns de vocês já vão saber que isso daqui é uma força de atrito, né? O que mantém a escada ali e não permite com que ela escorregue. Essa nossa escada, ela tem uma determinada massa, então também tem uma força gravitacional relacionada a ela, que está onde? Está no centro da escada. Vamos dizer que o centro da escada é mais ou menos aqui. Tá? Essa é a força gravitacional da escada. E essas são as forças agindo sobre a nossa escada. Né? Antes de começar a resolver esses exercícios, eu vou lembrar vocês o seguinte: eu vou lembrar que os caminhos que nós temos quando a gente está resolvendo um exercício de equilíbrio de forças, tá? De equilíbrio, tá? São sempre os mesmos. Como assim são sempre os mesmos, Paulo? Cara, eu estou dizendo o seguinte para vocês, tá? Independente do exercício a qual vocês estiverem resolvendo, tá? Vocês vão ter sempre estes caminhos. O torque resultante igual a zero. Não sei começar, professor. Olha para um dos caminhos e toca a ficha. Qual outro? Força resultante no eixo x igual a zero. E força resultante no eixo y igual a zero. Opa! Cadê minha borrachinha? Tá aqui. Igual a zero. Esse canetãozinho aqui não ficou legal, né? Mas tudo bem. Vai passar. Tá? Bom, como eu vou fazer o torque depois, eu vou perceber uma coisa. Que coisa é essa? Olha, eu gosto muito de utilizar o torque aqui sob a sua perspectiva da força, tá? E da distância perpendicular à linha de força. Né? Vamos lembrar que originalmente esse torque a gente encontra por uma relação que diz que torque é igual a R, F, que multiplica seno de φ, onde o φ é o ângulo entre essa distância e a força. Tá? A distância é o eixo de rotação e a força. Ok? Quando a gente vê esse R seno de φ aqui, tá? A gente pensa então nessa distância perpendicular, tá certo? Então tá. Vamos brincar com esses valores aqui. O que eu tenho primeiramente para resolver? Primeira coisa que eu vou fazer com vocês é encontrar essas distâncias perpendiculares, porque vai facilitar a minha vida logo ali à frente. Pô, professor, mas eu comecei a resolver o exercício para depois perceber que eu precisava dela. Preciso fazer lá no início? Não. Tá? Como eu já fiz esse exercício algumas vezes, eu vou fazer agora para que depois a gente não tenha que parar todo o desenvolvimento da conta e voltar aqui. Né? Vou olhar primeiro para a força de janela, né? Que é aquilo que a gente está buscando aqui. Por quê? Porque eu vou perceber que essa linha de força a qual me refiro é isso daqui, nos dois sentidos. Só que não tem sentido eu olhar ela aqui nessa direção esquerda, porque se eu escolher o meu eixo de rotação como sendo aqui na base da escada, entre a escada e o piso, tá? Qual que vai ser a distância perpendicular àquela linha de força que nós temos lá em cima? Se a linha de força está aqui e o eixo está aqui, né? A distância perpendicular é justamente essa daqui. Ó. Essa daqui é a minha distância perpendicular à janela. Tá? Mas quem é essa distância aqui? É a própria altura, certo? Com a qual a escada é apoiada na parede. Né? É a altura da janela. Tá certo? Pô, professor, mas eu acho que eu já tenho os elementos para encontrar essa altura. Sim, tu tens. Por quê? Porque tu tem o comprimento da escada, que vai ser aqui a nossa hipotenusa, tá? Tu quer achar, tu quer achar o H, né? E tu tem essa distância entre a base da escada e a parede, que é o X. Então, o meu H é a raiz quadrada de LE ao quadrado menos X ao quadrado. Ok? Então, essa daqui é a minha equação 1. Professor, mas eu já posso encontrar esse valor. Ok, se tu gosta de encontrar o valor e depois jogar na equação, tá tranquilo. Tá? Nós vamos aqui ir trabalhando com as variáveis porque nos permite discutir a física de uma maneira um pouco mais concisa e rigorosa. Tá certo? Bom, vamos olhar para as outras forças e vamos ver se eu vou precisar encontrar essas distâncias perpendiculares. Tá? Se eu escolhi o meu eixo de rotação lá entre o piso e a escada, eu sei que a distância, né, entre a força do piso na direção y e no eixo x é zero. Então, esse torque vai ser zero. Então, me resta encontrar essa distância perpendicular à linha de força da força gravitacional da escada e da força gravitacional do trabalhador. Vou começar com essa distância com relação à escada. Por quê? Porque, cara, a força gravitacional da escada está bem no meio da escada. Né? Então, se essa escada tem 5 metros, ela está lá em 2,5 metros do tamanho da nossa escada.
Eu estou me referindo a esta distânciazinha aqui, ó. Tá certo? Se ela está lá a 2,5 metros no meio da escada, ela também está no meio da nossa direção x. Então, essa distânciazinha aqui, que eu vou chamar de x', por que eu vou chamar? Tenho nem ideia, tá certo? É a metade da distância x. Se x é 2,5, né? O meu x', então, é 1,25 metros. Tem outras formas de encontrar, né? Fazendo uma relação aqui com o cosseno do ângulo, que é o que a gente vai fazer na situação que vem, mas essa é fácil de deduzir, né? Bom, e essa distância que o trabalhador está aqui? Porque ele me disse que o trabalhador subiu aqui uma distância de 3 metros, né? Até a escada romper. E eu quero saber qual é o equivalente disso na minha direção x. Essa distância aqui eu quero saber. Opa, eu acho que eu não fiz um pouquinho. Isso aqui está indo para lá porque está aqui no modo... Está no modo teclado, né, pessoal? Então isso prejudica. Me desculpem, erro meu. Vamos lá. Eu quero descobrir esta distância aqui, ó. Ou seja, a distância que forma uma linha perpendicular. Estou colocando aqui para baixo para facilitar a nossa brincadeira. Vou chamar de x duas linhas. Quem é esse x duas linhas? Primeira coisa que eu vou perceber é que esse ângulo θ aqui é o mesmo para a força gravitacional do trabalhador, tá certo? Na verdade, para a altura com a qual é aplicada a força gravitacional do trabalhador, lá o ponto na escada, e a mesma para aquela altura lá, né, da qual a escada está da janela, ok? Mas, ao mesmo tempo, eu posso estabelecer isso a partir de um cosseno de θ. O que é cosseno de θ? É o cateto adjacente pela hipotenusa. Vou fazer isso a partir daquilo que eu já tenho, tá certo? Quem é o cosseno de θ? Para quando eu penso a distância da extremidade de baixo da escada até a parede. O cateto adjacente, que vai ser x, tá? Dividido pela hipotenusa, que é o tamanho da escada, dividido por L. Tá? Como assim, professor? Não entendi. Tá? É aqui, ó. Se este daqui é o nosso ângulo θ, o nosso cateto adjacente é quem? É esse daqui, ó. Tá? Esse aqui é o meu x, tá certo? Se esse daqui é o meu x e este daqui é a minha hipotenusa, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente dizer que cosseno de θ é x sobre L. E eu tenho esses dois valores. Tá? Mas esse cosseno de θ também é quem? Esse cosseno de θ para mim também é esta distância que eu quero encontrar aqui. Tá? Que é o quê? Que é o nosso x duas linhas, dividido pela hipotenusa. Vou deixar um risquinho ali para poder tirar depois, tá, pessoal? Que vai ser essa distância aqui que ele já me disse que é de 3 metros. Tá certo? Então, o que eu posso... Tira. Já tirei o zerinho ali, mas tudo bem. O que eu posso fazer nesse momento? Eu posso dizer que isso daqui é igual ao x duas linhas, dividido por aquela nossa distância ali, que eu vou chamar de L duas linhas, que é essa distância que eu vou apagar aqui nesse momento. Tá certo? Só para ficar mais bonitinho ali. Então, quem é o meu x? O meu x é o 2,5. Quem é o meu L? O meu L é o tamanho da escada, é 5. Quem é o meu x duas linhas? É o que eu quero saber. Quem é o meu L duas linhas? É o 3, que é a distância que ele subiu na escada naquela situação ali. 3 vezes 2,5 dá 7,5. 7,5 dividido por 5 dá quanto? 7,5 dividido por 5 dá 1,5, né? 5 vezes 1 é 1,5. Então, meu x duas linhas ali, eu já sei quanto é que vale. Vale 1,5 metros. Tá? Já deixei isso daqui encontrado. Já encontrei isso daqui, que depois, no processo de resolução, facilita a minha vida. Quem é que eu vou fazer primeiro? Olha, por escolha minha, eu vou começar com a resultante no eixo x. Por que a resultante no eixo x? Porque a força que eu quero encontrar está no eixo x. Tá certo? Mas podia começar por outro lado? Claro que eu podia. Mas vou começar, nesta vez, pela força resultante no eixo x. Quais são as forças agindo no eixo x? É a força que a janela exerce sobre a escada, que ela está no sentido positivo, menos a força que o piso exerce sobre a escada, que ela está no sentido
negativo. Então, a primeira informação que eu tenho aqui, que essa força que a janela exerce sobre a escada é igual à força que o piso exerce sobre a escada. Então, se eu encontrar a força que o piso exerce sobre a escada, eu tenho a resposta para a nossa primeira pergunta. Tá certo? Vamos tocar o barco para frente. O que eu vou fazer agora? Cara, agora eu vou dizer o seguinte. Eu vou escolher o caminho que me diz que o torque resultante é igual a zero. E aqui eu sempre insisto. Se tu está falando em torque resultante, é torque das forças que agem sobre a escada. Então coloca todos os torques ali e depois tu elimina, depois tu diz quem vai ser zero e quem não vai ser zero, tá? Então, vamos lembrar que eu escolhi o meu eixo de rotação aqui, né? Aonde, professor? Aqui onde eu vou botar em amarelinho, no piso da escada. Tanto que eu já achei aquelas distâncias em relação àquilo dali, né? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o seguinte. Se o torque resultante é igual a zero, eu tenho que o torque, que a força que a janela exerce, mais o torque da força gravitacional do trabalhador, mais o torque da força gravitacional da escada, mais o torque da força que o piso exerce na direção y, mais o torque da força que o piso exerce na direção x é igual a zero. Ok? Eu já sei de antemão, pela escolha do meu eixo de rotação, que estes dois torques aqui é igual a zero. Por que eles são igual a zero? Porque a distância entre o eixo de rotação e a força é zero. Estão sendo aplicadas, a força está sendo aplicada naquele ponto. Então, não tem torção nenhuma a partir dessas componentes, né, para essa escolha que eu fiz. Ok? O que mais que eu sei aqui? Eu sei o seguinte, olha, essa força que a janela está exercendo sobre a minha escada é uma força o quê? Não. Pelo contrário, ela não sai, desculpem. Tá? Ela é uma força que está tentando girar o meu sistema no sentido horário. Tá? Se ela está tentando girar o meu sistema no sentido horário, esse torque vai ser o quê? Negativo. Por quê? Lembrem do macete, os relógios são negativos. E qual é o valor dessa força? É justamente o que eu quero saber. E qual é a distância perpendicular desta força, tá, até o eixo de rotação? Nós já encontramos e nós dissemos que era quem? Que era o nosso H. Quanto é que vale o H? Bom, depois eu calculo ali, né? Agora nós temos a força gravitacional do trabalhador. Olhem para essa força. A força gravitacional do trabalhador está tentando girar o meu sistema no sentido anti-horário. Se ela está tentando girar o meu sistema no sentido anti-horário, ela vai ser o quê? Positiva. Tá? Quanto é que é a força gravitacional do trabalhador? É a massa do trabalhador, que a gente já tem, que é 75 kg, que multiplica a gravidade. Ok? Qual é, né, a distância perpendicular a essa linha de força? É o meu x duas linhas, que eu também já encontrei e que vale 1,5. Se eu for olhar agora para a massa da escada, tá, ela tem uma força gravitacional que está tentando girar a minha escada de novo no meu sentido anti-horário. Então quer dizer que aqui eu tenho um torque que é positivo também, tá? Que é a força gravitacional da escada, massa da escada vezes a gravidade, que multiplica essa distância perpendicular que está sendo formada aqui, tá, pessoal? Com relação à linha de força gravitacional da escada. Essa distância aqui eu chamei de x'. Tudo isso é igual a zero. Ok? Eu quero saber essa brincadeirinha aqui. Como ela está negativa, eu jogo para o outro lado que é positiva, tá? E o H que vai estar multiplicando, eu jogo lá para baixo dividindo. Então eu tenho que a força da janela, tá? Vai ser quem? Opa, volta para cá. Vai ser a gravidade, que multiplica a massa do trabalhador vezes o x duas linhas, tá? Mais a massa da escada, que multiplica o x'. Tudo isso dividido por quem? Tudo isso dividido pelo H. De novo, quem é o H? O H a gente já encontrou lá em cima na nossa equação 1, né? Que é a raiz de LE ao quadrado menos x ao quadrado.
Tá? Isso daqui é um ao quadrado, ficou feinho, mas eu sei que vocês sabem do que eu estou falando. Tá? Bom, eu posso colocar os valores aqui. Tá? Quem que vão ser esses valores? Eu estou dizendo então que essa força da janela é igual gravidade, 9,8, massa do trabalhador, 75, que multiplica o x duas linhas, 1,5, mais massa da escada, 10 kg. Era 10, pessoal? Vamos lá. Era 10 kg, sim. Tá? Que multiplica o x', que era 1,25, metade daquela distância ali. Tudo isso dividido pela raiz quadrada, tá? De quem é o LE? O LE é o tamanho da escada, que era 5, né? Menos. Quem era o x? Era a distância que a escada foi apoiada da parede, que era 2,5 ao quadrado. Tá? Quando vocês fizerem essa conta, vai dar um resultado aí, né? Que a força que a janela exerce sobre a escada, tá? É igual a 283 newtons. Este daqui, se eu não me engano, era a nossa primeira pergunta. Tá? Então é aproximadamente aí 283 newtons. Então a primeira pergunta era o módulo da força que a escada exerce sobre a janela. Opa, desculpa. Essa é a força que a janela exerce sobre a escada. A força que a escada exerce sobre a janela é igual ao módulo da força que a janela exerce sobre a escada, que é o que a gente teria aqui, né? Ou seja, 283 newtons. Se a gente já fez, né, essa alteração lá, vale a pena a gente parar e conversar um pouquinho sobre ela aqui. Segunda coisa, qual é o módulo da força que o piso exerce sobre a janela? Cara, a gente já sabe, tá? Uma das componentes da força que o piso exerce sobre a janela, não, desculpa. Que o piso, o módulo da força que ele exerce sobre a escada, tá? Eu li lá na parte de cima. A gente já sabe uma dessas componentes da força, né? Qual componente a gente já sabe? Essa daqui. Como, professor, onde é que tu encontrou? Eu encontrei ela aqui, ó. Se eu achasse a força da janela, eu tinha a força do piso em módulo. Né? Então, essa componente, que vai ser negativa, eu já sei o valor, que é 283. E falta encontrar ali essa componente y. Tá? E eu já percorri dois dos caminhos possíveis. Só me falta um caminho, que é aquele da resultante no eixo y. Então, o que eu vou fazer nesse momento é dizer para vocês o seguinte: a força resultante no eixo y é igual a zero. Este é um dos preceitos básicos para o processo de resolução, né, de exercícios. Observem, a gente já usou um dos caminhos, tá? Aqui, tá? A gente já usou o outro caminho e eu tenho exercício para continuar ainda. Eu só tenho mais um caminho possível, que é a resultante no eixo y igual a zero. Então vamos olhar lá quem são essas forças que estão no eixo y. A força da janela está no eixo x, então ela cai fora. Tá? Não exerce força no eixo y. A força gravitacional do trabalhador e a gravitacional da escada, ambas estão no eixo y. A força que o piso exerce na direção x, não. Mas a força que o piso exerce na direção y, ok. Tá? Vamos lembrar, né, que elas têm um sentido que já está definido. Então, menos a força gravitacional do trabalhador, porque ela aponta para baixo, menos a força gravitacional da escada, que também aponta para baixo, mais a força que o piso exerce sobre a escada na direção y igual a zero. Tá? Quer dizer que a força que o piso exerce sobre a escada é igual ao quê? Ao somatório da força gravitacional do trabalhador e da força gravitacional da escada. Isso daqui é a gravidade que multiplica a massa do trabalhador mais a massa da escada. Para quem não enxergou o que eu fiz aqui, né, nós íamos ter gravidade nos dois elementos, eu simplesmente já coloquei ele em evidência neste momento aqui. Então essa daqui vai ser o quê? A minha força do piso na direção y. Tá? Quanto que dá isso? Olha que o telefone vai tocar. Já desliguei. Ih, é golpe. Tá?
Vamos lá. Estão me ligando de São Paulo. Deve ser da cadeia. Brincadeira. Vamos lá. Isso é preconceito. Vamos lá. Força piso na direção Y. Provavelmente estão querendo me vender alguma coisa. Eu não conheço quase ninguém de São Paulo. Que professor? Vamos lá. 9,8. Massa do trabalhador. A massa do trabalhador era 75. Massa da escada. Massa da escada era 10 quilogramas. Tá? 75 mais 10 vezes 9,8. Isso daqui, quando eu colocar na calculadora, vai dar aproximadamente 833 newtons. Resolvi? Não. Né? Por quê? Porque ele quer o módulo dessa força. Né? Ó, o módulo da força que o piso exerce sobre a escada. E o módulo dessa força é o seguinte. Tá? Eu tenho aqui uma componente para cima, que é a força do piso na direção Y, e tenho uma componente para a esquerda, que é a força do piso na direção X. Ou seja, o módulo dessa força está aqui, ó. Ok? É isso daqui que ele quer encontrar. Tá? Como é que eu encontro isso daqui? O módulo da força do piso é igual a força do piso na direção y ao quadrado, mais a força do piso na direção x elevado ao quadrado. Ou seja, raiz quadrada de 833 elevado ao quadrado, né? Mais, quanto é que era a força do piso na direção x? 283, né? Era menos 283, né? Mas esse menos, como ele vai ser elevado ao quadrado, ele some, tá? Então, como ele quer este resultado, quando eu fizer essa continha aqui, eu vou ter que o módulo da força do piso é aproximadamente 880 newtons. Para terminar, ele está me pedindo o seguinte. O ângulo da força que o piso exerce sobre a escada. Tá? Que ângulo que ele está querendo? Ele está querendo esse ângulo aqui. Ó. Poderia ser a partir do semi-eixo positivo x, mas basta vocês entenderem aquilo que a gente está colocando aqui. Vou pensar em como que eu coloco agora. Vamos lá. Como é que a gente vai encontrar isso daqui? A gente sabe que essa tangente desse ângulo θ aqui, né, é o nosso cateto oposto pelo adjacente. Né? Trigonometria básica. Então tá. Então esse meu θ é igual ao arco tangente na menos 1, né? De quem é o f de py? 833. Quem é o f de px? Tá? É esse meu ângulo aqui, que é de... Não, esse meu valor aqui que é de 283. Quando eu colocar isso daqui na minha calculadora, peraí que eu ainda não resolvi isso daqui, deixa eu tirar de graus, que eu estava fazendo um exercíciozinho sobre ondas agora. Então, o arco tangente de 883 dividido por 283, tá me dizendo aqui que é 72,2. Tá? Então tá, esse meu θ aqui seria menos 72,2 graus. Tá? A partir do semi-eixo negativo do eixo x ali, né? Professor, e se eu quisesse encontrar ele com este ângulo aqui, ó? Tá certo? Eu acho que este ângulo aqui ele é mais cabível para o nosso exercício, já que a gente está sempre trabalhando com o semi-eixo positivo x. Ok? Isso daqui mais 180 dá quanto? Este ângulo de 72 graus e a diferença dele para 180? 180 menos 72
Ponto 2 a 107,8 graus. Então, a partir do semi-eixo positivo, 107,8 graus. Eis aqui o meu módulo do ângulo. Ok, pessoal? Então, observem aqui, para a gente terminar a questão. Tá? O que a gente fez? Primeira coisa que a gente fez foi tirar os dados e colocar as forças, né, no nosso desenho aqui que a gente fez da escada. Tá? Segunda coisa que a gente fez foi perceber que nós temos 3 caminhos para serem percorridos. Tá? Encontramos aqui essas distâncias perpendiculares às linhas de força e começamos a aplicar, né, com a força resultante no eixo x igual a 0, eu descobri que a força que a janela exercia sobre a escada era igual à força que o piso exercia, né, sobre a escada naquela extremidade de baixo. Quando eu apliquei o torque resultante, eu já consegui achar essa força da janela. Então vocês observem que eu nem precisava daquela força do piso lá, né? Mas eu optei por começar por lá, né? E ela me disse o quê? Que essa força da janela era igual a 283 newtons. Ok? Depois eu apliquei a resultante no eixo Y e percebi que a força que o piso exercia no eixo Y era igual a 833 newtons, já tinha os valores lá da primeira situação e consegui encontrar então esse módulo da força, né, do piso sobre a escada. Ok? Para encontrar o ângulo, bastou fazer um arco tangente aí, né, do nosso cateto oposto e do nosso adjacente. Ok, pessoal? Nunca se esqueçam, os caminhos eles são previsíveis nesse tipo de exercício, embora eles não sejam exercícios triviais. Esse é um exercício bem completo. Ele não está num nível muito difícil, ele seria aí um nível médio, tá certo? Mas é um exercício aí que, se tu entender ele, tu entende o que tem que fazer na parte de equilíbrio e na representação dessas forças. Um abraço, por hoje era isso. Vamos continuando aí com o próximo.